Sou Eliude, psicóloga Eliude, especialista em neurociência do desenvolvimento humano, do comportamento e desenvolvimento humano, também na visão da psicologia positiva. Eu quero trazer aqui para vocês a neurociência, o conhecimento que você pode adquirir hoje sobre o cérebro. E vamos falar também sobre a rejeição. A rejeição é muito importante, que nós falamos sobre isso, tá? Que é uma coisa muito bacana. Eu gosto muito de trazer sobre essa questão do cérebro, do comportamento, como que nós estamos, mediante tudo isso, não é mesmo? Então, vamos falar aqui, com certeza, sobre neurociência, como o cérebro está em desenvolvimento, com certeza que você quer saber. E como está o teu organismo, a rejeição, como está? E às vezes eu fico pensando sobre isso. Como está o nosso corpo mediante tudo isso? Então, vou trazendo aqui para você que é bom ter o autoconhecimento. Fontes de águas puras é o conhecimento. Nós trazendo sobre a neurociência é muito importante para que você comece a tentar agora o cérebro trino e a dor da rejeição na formação da personalidade. Vou trazer agora a teoria do cérebro trino e como a rejeição pode ser percebido pelo cérebro como dor física. Quando nós estamos diante de um fogo, se nós não cuidar, nós podemos nos queimar. E quando nós nos queimamos, é uma dor muito forte. Então, a gente não quer se queimar, a gente apenas está ali diante daquele fogo. E, de repente, se queimou. O cérebro vai registrar aquela dor imediato. E essa dor vai atingir uma rede neurais, que é a mesma rede neurais que quando você sofre uma rejeição. Você não está esperando uma rejeição. De repente vem aquele impacto da rejeição e o cérebro vai atingir a mesma área da dor da rejeição. A teoria do cérebro trino, ele vem com esse trino que nós falamos em 3 partes, que é o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O cérebro reptiliano é a parte primitiva do nosso comportamento mediante ao perigo, né, ao medo de lutar ou fugir. Então, é o instintivo do agir. O límbico, ele é o cérebro que ele sente, é emocional. Quando nós estamos, né, na nossa infância, nós adquirimos, né, vários traços emocionais que vêm desde o útero da mãe até por volta dos 5 anos de idade, por aí. E um dos traços emocionais que nós temos, esse momento que vai ativar bastante esse sentir, é no momento que amamentamos, né? É o momento que nós mamamos, né? Mamamos, não amamentamos, mas mamamos. Então, esse mamífero, nós, seres humanos, vamos sentir o paladar, mas também todas as sensações do corpo. É o sentir mesmo, tá? Então, é a hora que a criança chora, que é o colinho. É uma coisa, assim, muito bacana a gente entender sobre esse cérebro, esse sentir da criança na amamentação. Quem já viu explicando sobre esses traços emocionais, começa a entender que da dor vem o recurso, né? Essa oralidade, esse sentir, essa emoção, ele pode ter tido muitas dores, com certeza. A primeira sensação é de dor, de abandono, e depois o sentir para querer acolher. Isso se torna uma pessoa boa, acolhedora, e por aí vai. Então,
o sistema límbico é essa parte que faz com que o nosso cérebro age no nosso sentimento. Quando já está no neocórtex, o neocórtex é o racional, é o pensamento, é o pensar. Então, vamos supor, você passou por um medo, né? Um medo, o cérebro rapidamente vai pelo teu sistema, né? Automático, autônomo, né? Que vai fazer com que todas essas áreas vai ter já uma resposta. Você vai sentir e você vai pensar. E para frente vamos explicando melhor sobre isso. Eu vou explicando melhor sobre isso. Então, o cérebro trino, nós trazemos aqui, que eu estou trazendo para você, o reptiliano, que é o desenvolvimento no útero da mãe, das funções que instintiva. O cérebro límbico, emoções e impacto das rejeições da infância, tá? Que daí vai sentir lá esse impacto da rejeição. E o neocórtex vai estar na razão, vamos dizer assim, racionalidade, como lidamos com o trauma ao longo da vida. Então, o adulto, ele já tem toda essa percepção do desenvolvimento do útero, das emoções e da racionalidade, como lidar com toda essa dor. O cérebro reptiliano, então, ele regula o equilíbrio e garante a sobrevivência, por isso que vem lá desde a criança. As características do cérebro reptiliano é que ele está mais no inconsciente. Quando eu falo instintiva, inconsciente, está lá todas as reações, como respiração. Nós não pensamos para respirar, está gravado lá. Então, o cérebro reptiliano, ele controla as funções vitais de vida, como a respiração, a temperatura corporal e o equilíbrio, até hoje na nossa vida. Surgiu lá no útero da mãe, mas estamos até hoje, né, com todas as células do nosso corpo aqui. Começa uma célulazinha a desenvolver e aqui estamos nós. Então, nós estamos diante dos comportamentos nossos de defesa, de sobrevivência, até hoje e até quando nós vivermos nessa terra, tá? Então, a nossa mente, ela responde rapidamente à situação de perigo, ativando o mecanismo de luta ou fuga, percebe? Então, a luta e a fuga vem da onde? Que eu já vou estar repetindo aqui para vocês, né? Do cérebro reptiliano. É lá que começa a desenvolver essa parte. Então, o cérebro reptiliano, ele é uma parte muito importante, né, que é da nossa mente para funcionar. Ele tem um sistema também reticular que regula o estado de alerta e atenção. Tem o cerebelo que coordena os movimentos e equilíbrio. E o gânglios basais controla ações motoras e automática, né? Porque no automático que nós ficamos, no inconsciente, então nós não pensamos para respirar, ações motoras, depois que aprendemos a andar, não pensamos como dar os passos, e por aí vai. Então, o cérebro reptiliano é a primeira parte que é desenvolvida, está ligado nas funções mais básicas de sobrevivência, como a respiração, que eu trouxe aqui para vocês já, batimento cardíaco e reflexo automático. Por isso, ele é considerado a estrutura mais primitiva do cérebro. Repetindo de novo, durante o desenvolvimento fetal, as áreas do cérebro relacionadas aos troncos cerebral e o sistema nervoso autônomo se formam primeiro, garantindo que o bebê possa regular as funções essenciais antes mesmo de nascer. Depois vem essa ação do cérebro límbico e o neocórtex, que se desenvolve permitindo as emoções mais complexas e o pensamento racional, conforme eu vim já falando aqui com vocês. Então, o cérebro reptiliano é a fonte dos nossos medos e resistência. Pensa bem sobre isso. Ele é a razão pela qual muitas vezes não conseguimos expressar o verdadeiro potencial. Sabe, esse medo constante de falhar ou ser rejeitado é o maior bloqueio
na nossa genialidade e também ao nosso desejo de realizar algo significativo. Nossa, que medo! E nós precisamos ter esse medo. Ele é necessário, lembra, para a sobrevivência. Então, o medo, ele é necessário na nossa vida. Portanto, o cérebro reptiliano e o sistema nervoso autônomo, que eu trouxe aqui para vocês, que durante o desenvolvimento tem a ação do medo, que inclui o simpático e o parasimpático, que são também formados junto com nessa coluninha do reptiliano, descendo pela coluna sua. Você vai, assim, percebendo que esse bebê, ele está ali garantindo, né, a sobrevivência. Então, esse sistema tronco cerebral e o sistema nervoso autônomo, ele garante que o bebê possa regular as funções essenciais, como eu já trouxe aqui para vocês. A criança, às vezes, passou por experiência de rejeição ou não. Não quer dizer que ela teve rejeição, a mãe rejeitou a criança lá no útero, mas o útero, ele atuou, vamos dizer assim, o útero contraiu e também, como diz, algum momento ele também relaxou, né? Relaxou, e o bebê, naquele momento que contrai o útero, ele sentiu um desconforto, como se o útero quisesse mandar ele embora, vamos supor, expulsar. Então, nesse momento, a experiência sentida é do útero estar rejeitando. Ele não tem pensamento, mas é a sensação daquele momento. Quando nasce, daí vem o momento da amamentação, momento que é crucial para restaurar essa conexão emocional, porque daí ele vai ter essa conexão emocional e também vai reduzir o impacto negativo da rejeição inicial, para não ficar aquela rejeição tão dolorida enquanto estava no útero da mãe. E esse contato pele a pele, o olhar e a voz materna da mãe ativam esses circuitos neurais que ajudam a regular emoções e fortalecer a sensação de pertencimento. Sim, o sistema límbico é fundamental para o processamento das emoções e pode interpretar a falta de acolhimento como abandono. Quando o bebê chora, ele quer colo. Se ele não receber colo, vai ter uma área do cérebro que vai lá, tipo, acionar as áreas como a amígdala e o hipotálamo, pode ativar resposta de estresse, liberando hormônio como cortisol, que está associado à sensação de insegurança e medo. Então, você adulto agora entendeu por que você às vezes tem essa sensação de insegurança e medo. Foi ativado já lá na criança, lá no bebezinho. A ausência do contato físico e respostas emocionais pode impactar o desenvolvimento da criança. Lá na criancinha, já foi impactada. Porque os vínculos saudáveis é importante. Então, estudo sugere que a falta de acolhimento nos primeiros anos de vida pode afetar a regulação emocional e aumentar a sensibilidade à rejeição. Além disso, o choro é uma forma de comunicação essencial para o bebê. E quando é ignorado, pode gerar padrões de comportamento baseado na insegurança. Então, eu sou assim, eu não deveria ser assim. Surgiu lá você bebezinha ainda. Então, a percepção que você pode ter agora da rejeição é isso. O cérebro límbico desempenha um papel crucial pelas emoções e pelo processamento de experiências sociais. Lembra que eu falei? A amígdala, que faz parte do sistema límbico, é ativada quando sentimos rejeição, gerando respostas emocionais intensas como tristeza ou ansiedade. Além disso, o córtex pré-frontal, que pertence ao neocórtex, ajuda a regular essas emoções e a interpretação, né,
sobre essa dor de uma maneira mais racional. Por isso que nós vamos para o campo do quê? Do pensamento, do córtex, né? Nós vamos do pré-frontal. Vamos ali pensar sobre isso. E eu estou trazendo aqui agora para você estar ativando esse pensamento. Então, quanto a coletividade do cérebro com as três partes trabalham juntas para nós hoje. E por meio de quê? Das redes neurais. Do neurais que eu trouxe aqui, o reptiliano, o límbico e o neocórtex, que não vou repetir porque eu já trouxe aqui. Tá bom assim? Vamos falar um pouquinho sobre o neocórtex, que é essa parte mais evoluída do cérebro. Ele está ligado o quê? Ao pensamento e à tua razão, tomada de decisão e criatividade. Quando eu estou no pensamento, eu posso lidar com o quê? Com as minhas emoções, porque ele permite que você processe todas as informações de forma lógica, saindo de resposta emocionais que está ligada ao límbico. Então, você está com uma dor da rejeição, do abandono, o que, que você vai fazer? Você vai pensar sobre isso. Isso não significa que as emoções desaparecem, mas que você vai ter uma regulação. Você vai trazer um reprocessamento daquela dor e vai dar uma nova significado, uma nova, vai ressignificar, né? Essa é a palavra, você vai ressignificar aquelas informações. Então, vem sobre interpretar a situação de maneira mais equilibrada. Então, nós temos também a bainha de mielina, que ela começa lá no útero da mãe também, agindo apenas na parte do cérebro, da cabeça. Então, a criança ela está com desenvolvimento mais na parte da cabecinha, não na parte das sensações do corpo, porque depois que nasce, que ela vai ativar o sistema límbico, né? E a bainha de mielina vai descer. Então, daí que vem as sensações do mamar, do sentir, da pele, contato pele a pele, como eu trouxe. Então, essas memórias e o processamento emocionais já começam a sentir a emoção. Então, a mielinização melhora a velocidade, a eficiência da comunicação entre os neurônios, permitindo respostas emocionais mais refinada e rápida. Que fantástico é o nosso cérebro, né? Por volta dos 8 meses de idade, ocorre um marco importante. A criança começa a estranhar as pessoas conhecidas. E, nesse momento, ele demonstra uma forte preferência por rostos familiares. Isso acontece porque a memória visual associada está se desenvolvendo rapidamente, permitindo que ela reconheça padrões faciais e estabeleça conexões emocionais mais profundas. Aí é a hora que ela sente, né, que ela está sendo vista, que ela está sendo amada, que tudo que ela faz é engraçadinho, ela começa a ter uma percepção do mundo. Esse processo não é apenas um reflexo da identificação de rosto, mas também da criação de estratégias sociais. A criança se torna uma estrategista. Ela aprende a interpretar reações dos adultos e ajustar seu comportamento para obter o quê? Acolhimento, atenção ou conforto. Esse início de percepção social e desenvolvimento cognitivo é fundamental para a vida da adulta, pois ensina a interagir. Então, esse movimento que você é estrategista, que você começa a lidar com as dores, principalmente sentindo que alguém está te manipulando, você começa a arrumar estratégia para não ser mais manipulada, porque a criança, naquele momento, a percepção dela é que os pais estavam manipulando para ser engraçadinha, ela só era vista quando era legal, quando estava fazendo alguma graça. E ela arruma estratégia, que toda vez que eu faço isso, eu sou vista, então você é estrategista, né? Na verdade, é mais ou menos isso. Agora vamos lá para nossas feridas da rejeição. O que está te atraindo essa dor? O que está acontecendo com essa dor tua?
Como identificar? Você se sente constrangida, o constrangimento quando recebe muita atenção? Né? Porque a pessoa quer se isolar. Quero voltar lá para o útero da mãe. Tá vendo a posição dessa moça? Essa moça segurando as pernas é a posição de estar dentro do útero da mãe, é feto, lá dentro do útero. E não é essa posição que o bebezinho fica? Tá? Tô querendo voltar lá. É perigoso existir. Eu vou ser rejeitada. Deixa eu voltar para o útero, porque lá que ela começou a entender a rejeição e ela quer buscar acolhimento. Você se julga inútil e sem valor? Prefere a solidão? Tem medo de que o outro só te escute por obrigação ou polidez? Tem medo que você pode estar causando uma sensação de atrapalhar as outras pessoas e ser inoportuno? Tem medo de entrar em pânico e fracassar diante dos outros? Por quê? Você tem medo? Se você é aquela pessoa que está se isolando muito, está ficando muito no cantinho, quer ficar mais dentro do seu quarto, não quer conversar com muitas pessoas, você só confia em alguém e aí você pode até falar quando você confia em alguém, mas é difícil você confiar. E quando você agora, mulher, adolescente, né, que acontece muito na adolescência isso, o que está acontecendo? Você acha que está sempre atraindo situações de rejeições ou abandono na sua vida amorosa? Isso vai até a fase adulta, tá? E velhice. Mas a gente começa a sentir mais isso na adolescente, essa percepção, tá? A percepção dessa dor da rejeição. O que a rejeição causa? O nosso cérebro, então, interpreta a rejeição como forma semelhante à dor física que eu trouxe lá para vocês. Percebe que é muito difícil lidar com situações e passa a, às vezes, ser diferente com as outras pessoas, principalmente nos relacionamentos, né? No relacionamento no trabalho, nas amizades. Cada etapa da sua vida, ele fica em busca de achar uma maneira melhor de superar essa dor. Alguma estratégia comum inclui que essa pessoa deve trabalhar a aceitação, reconhecer que a rejeição faz parte da vida e não define o seu valor. O autoconhecimento é importantíssimo, refletir sobre a experiência e aprender com ela. Tá? A aceitação, eu vou reconhecer que eu vou aprender com isso. Né? As pessoas são como elas são. Eu sou quem eu sou, eu tenho muita qualidade. Se eu tive muita dor de rejeição lá no útero, eu desenvolvi uma mente muito criativa. Eu sou muito inteligente, eu sei criar. Então, você vai pensar sobre isso. E o apoio social é muito importante, você sair um pouco da zoninha de conforto, da acomodação, encontrar com pessoas, fazer novas amizades, né? Se você está sentindo muito triste, sentindo muitas rejeições, ajuda. Se você conversa com pessoa, principalmente a terapia, o psicólogo, traz os familiares, o psicólogo, o profissional vai trazer para você, para perto, para aliviar esse impacto emocional. O autocuidado, praticar atividade que traga para você bem-estar, como exercício físico, meditação, um hobby que você gosta de fazer. Quem sofre muita dor de rejeição, que é mais útero da mãe, eles gostam muito de desenhar quietinho no seu canto, gostam também da música, às vezes tem facilidade a música, mas não quer se apresentar, quer tocar o seu violão lá quietinho no quarto, né, fazer, né, algum movimento que ele trabalha toda essa mente criativa, mas ele não quer, não tem energia para estar no meio de muita gente. Mas tudo bem até aí, mas não se isola completamente. O pouco energia que você tem é legal procurar pessoas, apresentar a tua mente criativa. Então você precisa essa mudança de perspectiva.
encarar a rejeição como uma oportunidade de crescimento e redirecionamento. Você pensou que legal? Quando eu trouxe aqui sobre o cérebro, né, que traz essa sobrevivência, então o cérebro começa a responder à rejeição como sinais também de abandono, falta de acolhimento, né? Tudo responsável por essas emoções. Então, a criatividade que eu trouxe aqui para você é um mecanismo de defesa. Então, as pessoas que enfrentam a rejeição podem desenvolver habilidades cognitivas e emocionais para interpretar melhor o ambiente e criar formas alternativas, né, formas diferentes e se conectar com outras pessoas, porque o cérebro ele vai reagir ao pensamento racional e à criatividade. Ative essa parte. Você vai encontrar solução e construir uma identidade melhor que minimize o risco de abandono e rejeição. Esse processo pode moldar a personalidade ao longo da vida. A tua personalidade, até os seus 6 anos, já está construída. Mas eu estou falando aqui moldar, trabalhar os comportamentos, porque você pode ter comportamentos diferentes, saudáveis, influenciando, então, comportamento e padrões de relacionamento. A criatividade também pode surgir, né, como esse mecanismo de defesa, e esse processo ele molda toda essa questão da tua personalidade, então você pode lidar com a rejeição. Pode ser desafiador, mas praticar o autocuidado te ajuda a fortalecer, criar resiliência. Então, a resiliência emocional, ela é importante, todos nós somos resilientes. E quando você está entendendo sobre isso que eu estou falando, você vai conseguir e também vai restaurar seu bem-estar, alegria da vida, tá? Como eu trouxe ali, vou trazer de novo, o que o exercício físico faz? Né? Ativar a ação, como atividades como a caminhada, corrida, meditação em mindfulness, atenção plena, ajuda a liberar a endorfina, melhorando o humor e reduzindo o estresse. Escrita terapêutica, expressar seu sentimento em um diário, porque a dor da rejeição, lembra que eu falei? Gosta muito de se isolar. Então, é legal para você lidar com essa dor, expressar seu sentimento escrevendo, né? Que isso pode processar as emoções e ganhar clareza sobre a situação. E você vai pensar sobre isso, vai ler, você pode ler em voz até que você escuta, que é muito bom, para você sentir essa voz lá no teu pensamento e você dar um novo significado. Igual eu falei, o pensamento não vai embora sobre a dor, mas emoções ruins, elas abaixam e você começa com a clareza a trazer as emoções mais saudáveis, melhorando o humor, reduzindo o estresse, tá? Então, a meditação como mindfulness, atenção plena, ela ajuda muito a reduzir a ansiedade e cultivar uma mentalidade mais equilibrada. Daí você pode treinar em outros vídeos, também já trouxe muito sobre a meditação, você pode dar um pulinho lá em outros vídeos para entender mais o que é essa meditação em mindfulness. E essa conexão social, tá? Passar tempo com amigos que eu trouxe já no anterior e familiares pode oferecer apoio emocional e reforçar a sua autoestima. Autocompaixão, é muito importante falar sobre autocompaixão. Tratar-se com gentileza, não é o outro, é você, tá? Evitar autocrítica. Autocrítica é você estar se criticando. Autocrítica severa. É essencial que você olhe para você com um olhar de amor para superar essa rejeição. Exploração de novos interesses. Aprenda algo novo, como eu trouxe a música, uma nova língua, né? Se você fala o português, vamos falar o inglês, o espanhol, francês, né? Italiano, e por aí vai.
isso é bom. E como essa técnica de desenho, de pintar, né, tela, as moças fazer bordado, crochê, bastante coisa, mas que você gosta, que isso vai te ajudar nessa energia e você vai ter momento gratificante, gratificante. Por que você continuar sendo essa mesma pessoa se você pode ser alguém muito melhor? Quando falo isso, eu lembro da palavra, eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga para você, eu posso. Eu posso olhar esse mundo de uma maneira mais gentil. Eu posso sentir a paz no meu coração, sentir essa força. Percebe? Então venha entender que você é uma pessoa amada e pode ser amada. Eu estou bem sendo eu mesmo. Eu sou amada e posso ser amada. E se eu errar, tudo bem que eu errei. Eu posso o quê? Aprender com isso. Se eu falhei, eu posso lidar com isso. Eu posso? Eu posso. Então, eu preciso entender que o que é o do outro não me pertence. Eu posso ser eu mesma. Eu sou igual a eu. Eu não sou o outro. E como que o outro pode saber sobre eu, se ele não sabe nem sobre ele? Então, busca se conhecer praticando também empatia, né? Você não se coloca, às vezes, no lugar do outro, mas a empatia tem que começar você a olhar para você primeiro, ter um olhar gentil para você e com amor. E esse olhar gentil com amor é se perdoando daquelas feridas que você sentiu que alguém te feriu. E esse que talvez você está sentindo que te feriu, nem saiba que te feriu, tá? Então é muito importante que você se liberta dessa dor, se perdoa por ter deixado essa dor ficar aí. Ela não te pertence, ela não é sua, manda embora. Tira todas essas pedras pesadas que você anda carregando na sua mochila. Deixa a mochila mais leve para carregar só as pedras preciosas. Deus abençoe todos nós, tá? Que a paz de Deus, ela está além da compreensão e ela guardará o seu coração. Filipenses 4:7. Deus abençoe grandemente. Ficamos aqui na santa paz de Deus.